Nós nunca vivemos, na minha visão, um momento tão difícil como igreja, como sociedade, por que não dizer como humanidade também? Ligou, filho? Nunca. E um dos nomes que nós mais ouvimos é: estamos em crise. Mas eu tenho entendido que um dos grandes privilégios que nós temos como igreja é que o mundo pode ficar em crise, nós não. Porque nós temos o Senhor para cuidar de nós. Diga amém, por favor. Apóstolo João, ele vai tratar de uma igreja na época. Maria, mãe de Jesus, era membro dessa igreja. Então João, ele discorreu 5 capítulos lutando com a igreja, porque a igreja não tinha muito entendimento acerca de quem era Jesus. E eu penso que João, ele vai terminar colocando uma cereja no bolo. Ele vai dizer como que Deus cuida de nós, mas ele vai nos alertar também. Sendo que, em primeiro lugar, tá ligado aí? Tem que estar ligado o coisinho daqui, tá ligado? Não tá indo então. Então passa. Era para estar indo. Em primeiro lugar, na crise, aprenda a pedir o que Deus quer de nós. O que nós vamos aprender aqui agora, possivelmente, muitos estão orando errado. Eu disse muitos estão orando errado, porque não estão compreendendo a vontade de Deus. Olha o que ele vai falar. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Esta é a confiança que nós temos quando nos aproximamos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então a primeira coisa que João vai narrar para terminar a carta e encerrar a carta com aquela igreja, ele vai começar dizendo: olha, se tem alguma coisa que você pode ter confiança na sua vida, é quando você se aproxima de Deus. Quando você se aproxima de Deus, você pode ficar confiante que alguma coisa boa vai acontecer com você. Diga amém, por favor. Alguma coisa boa vai acontecer com você. E o fato de você estar aqui nesse culto, aqui essa noite, é porque você decidiu se aproximar de Deus. Portanto, alguma coisa vai acontecer com você. Mas para que essa alguma coisa venha acontecer conosco, nós temos que aprender um princípio. Toda vez que o ser humano quebra um princípio, o princípio te quebra lá na frente. Existe o princípio da gravidade. Se você for no alto de um prédio de 20 andares, você sabe que você não pode se jogar de lá, da gravidade. Se você pegar ou usar a se jogar dali, você vai se quebrar. Toda pessoa que quebra um princípio, o princípio quebra ele também. Qual que é o princípio aqui? Que não pode ser quebrado. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade. Eu demorei muito para entender isso. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então por muitos anos eu pedi para Deus coisas segundo a minha vontade. Quantas e quantas vezes eu dobrei meu joelho para falar coisas com Ele segundo a minha vontade, e Deus não prometeu ouvir as minhas vontades. Deus prometeu eu ouvir as vontades dEle. Se você, não sei se você faz assim, as nossas senhoras aqui da igreja, se você tem uma lista de compra, aí você vai no açougue, ó, me dá tanto de carne, linguiça, frango, sai no Felício lá. Aí o Felício fala assim para você: eu também tenho uma lista para você, obedece você e depois eu faço a minha. Como assim? Eu vim comprar carne? Não, eu tenho uma lista para você. Ah, mas quem está pagando sou eu, a vontade não, a vontade é sua, mas se você tem que fazer a minha primeiro. Mas como assim? É mais ou menos assim. Não se trata das suas vontades, se trata das dele. Deus tem compromisso com você em relação à vontade dele. Então,
eu tenho que aprender a pedir o que Ele quer. Porque se eu pedir olha o texto, hein? Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então eu entendi. Se eu pedir coisas para Ele, que eu entendi que por meio da palavra é da vontade dEle, então eu tenho certeza, eu tenho confiança, que se eu me aproximar de Deus, e eu começar a pedir coisas para Ele, segundo sua vontade, por exemplo, é da vontade de Deus que eu peça pelo meu casamento? É da vontade de Deus pelo meu casamento. É da vontade de Deus que eu ore pelos meus filhos? É da vontade de Deus que eu ore pelos meus filhos. Então aí eu começo a entender que a oração é um instrumento poderoso. Quando a oração do Pai Nosso, tem um momento que ele fala assim, ó: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu descobri a oração, eu descobri o método que me faz fazer Deus estender os seus ouvidos ao meu clamor, é quando eu oro a palavra. Você quer ter respostas rápidas de oração? Leia e ore a palavra. Se você começar a orar a palavra, a orar a vontade dEle, Deus ouve nas orações. Deus ouve. Eu tenho confiança nisso. Esta é a confiança que temos ao nos aproximar. Peraí, eu tenho confiança. Eu tenho confiança. Qual é a minha dor? Qual é a minha dor? Eu vou buscar na palavra o que a palavra fala sobre a minha dor. E quando eu descobrir o que a palavra fala sobre a minha dor, eu vou descobrir o que Deus quer que eu faça em relação à minha dor. Eu vou orar igualzinho Ele está pedindo. Então eu orei a vontade dEle. E se eu orei a vontade dEle, Ele me ouve. Pedis, pedis e não recebereis, porque pedis mal. Então tem muita oração que não é ouvida, porque são orações egoístas, são orações centralizadas em você, orações que não envolvem o reino de Deus, orações que fazem você não ser um instrumento do Espírito Santo. São orações só para, é como alguém indo no mercado com uma lista de compras, dá coisa, dá coisa, dá coisa. Aí o funcionário fala: dá você primeiro, dá você primeiro, a minha vontade, dá um quilo de carne, não, hoje é dia de você comer frango. Como é que é? É frango, mas eu quero carne, a vontade é sua e minha. Dá o frango então. Quantos anos eu orei errado, irmãos? Como que eu queria ter essa oportunidade que você está tendo aqui agora, de eu ser informado sobre isso. Eu sempre orei errado, eu sempre orei a minha vontade. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então quando eu acordo, eu pergunto: Senhor, qual é a sua vontade para mim hoje? Eu vou dizer a vocês que eu tenho vivido respostas de oração. Há muitos anos eu vivo respostas de oração, porque eu aprendi um princípio, e eu não quebro um princípio, porque se eu quebrar o princípio me quebra lá na frente. Eu desafio você a saber a vontade de Deus para a tua vida, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é melhor para você do que a tua própria vontade. Eu vou dizer, você deve ter muitas coisas para pedir para Deus, muitas coisas, mas as coisas que Deus tem para você são melhores do que aquelas que você está pedindo. São melhores, são muito melhores. Ei, meu Deus. Mateus 6,32, todos os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe do que vocês estão precisando. Então eu aprendo, irmãos, em segundo lugar, que na crise, oração e ação caminham bem juntinhos, assim, ó. Ele vai continuar dizendo assim:
E se sabemos que Ele nos ouve em tudo em que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Pois bem, você perdeu tanta pregação de quinta-feira como essa. O texto começa assim: e se, o que é esse se aqui, ó? É uma condicional. Então ele coloca assim, ó: você já aprendeu que se você orar a minha vontade eu faço? Você entendeu que essa é a confiança que você tem que ter? E se? Então ele vai colocar uma condição para você. E se sabemos que Ele nos ouve? Eu pergunto, você sabe mesmo? Tem um monte de cristão que não sabe disso. Todos vocês que saírem dessa igreja e saírem para orar a vontade de Deus, você tem que dizer: eu sei. Se sabemos. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo, eu sei que Ele nos ouve. Você sabe? Você sabe mesmo? Eu sei. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo, Ele vai dizer assim, ó: então sabemos que temos o que dele pedimos. Quando você entra nessa intimidade com o Espírito Santo, e você fica parando de colocar a tua vida no centro, e você para de colocar a sua dor no centro, e você para de propagar o seu problema, mas você começa a orar à vontade. Você começa a pegar a sua dor e encontrar as respostas no texto e orar dentro do texto. Então você tem que saber que Ele vai te ouvir. E quando você sabe que Ele te ouve, você tem que saber de uma outra coisa. Sabemos que temos o que dele pedimos. Eu sei que Deus vai me responder. Deus vai responder a oração simples. Você crê nisso? Então pega o princípio aí. Isso pode ser uma mudança na tua vida. Se você sair dessa igreja e começar a mudar a tua oração, parar de falar menos de você, porque não é sobre você, é sobre Ele. Se você começar a se importar mais com aquilo que Ele pensa de você do que você pensa de você mesmo, vai virar uma chave na tua vida. Vai virar uma chave na tua vida e você vai se preparar, hein? Você vai viver resposta de oração. Você vai viver sabendo que Ele te ouve e sabendo que temos. Isso não é conversinha de pastor, não. Está aqui, ó. Sabemos que temos o que dele pedimos. Louvado seja o teu nome, Jesus. Vamos aplaudir com a irmã Noemi. Se atente a essa palavra. Mateus capítulo 7, 7 a 11. Um pai terreno dá uma pedra a seu filho quando este lhe pede pão, e não lhe dá uma serpente quando lhe pede um peixe. Deus, sendo nosso Pai celestial, não nos dará uma serpente. Se atente, a vontade de Deus é benigna. Fazer a vontade de Deus, nós vamos começar a entrar no nível que é como se for a vontade de Deus fosse a nossa. Aí a minha vontade não vai ser mais uma vontade egoísta, vai ser a dele. E nós dois vamos caminhar na mesma vontade. Porque é muito melhor viver a vontade dele do que a nossa. A sua vontade te engana, a vontade de Deus te abençoa. A sua vontade te deixa sozinho, a vontade dele te protege. A sua vontade traz dor para você, a dele te cura. A sua vontade nem você entende direito, a dele, ele entende para você. A sua vontade não vai, ela tem vida curta, a vontade dele é eterna.
A sua vontade é efêmera, é passageira. Dele não. O que Ele tem para você é muito melhor e maior do que aquilo que você acha que é melhor para você. Porque nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas agora, irmãos, subitamente, o texto vai mudar um pouco aqui. Vai mudar bastante. Drasticamente. Em terceiro lugar, não desista, não desista, está aqui. Não é para amador não. Não desista de orar por quem está em crise. Olha o que o texto vai dizer agora. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. É difícil, hein? Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte, a pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Pois bem, irmão, naquela igreja tinha muita gente em crise. E agora João ele vai dizer que nós precisamos orar por pessoas que cometem pecados que não é para a morte. Aí você pode perguntar, mas que pecado que é esse, pastor? Que pecado que é para a morte? Será que aquele lá que quem toma ceia indignamente é réu do corpo, e é por isso que muitos estão mortos? Será que aquele lá de Ananias e Safira, quando mentiram para os apóstolos, morreram? O que é pecado de morte? Pecado de morte é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É você atribuir a Deus o que é do diabo. Do diabo. Então tinha gente naquela igreja. Você vai perceber uma coisa, a essência do versículo não é o pecado para a morte. A essência desse versículo é outro, ó. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, que não é blasfêmia com o Espírito Santo, Deus lhe dará vida. Essa é a essência. Se você orar pelas pessoas, Deus vai dar vida para eles. Deus está nos chamando para interceder por pessoas, para Deus dar vida para essas pessoas. Então eu tenho que entender que essa é a vontade de Deus então. É a vontade de Deus que eu ore por pessoas. Porque no 17 vai dizer assim, ó, toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Eu estava num culto, deve fazer os seus 19 anos, eu acredito. Aí aconteceu uma manifestação do poder de Deus na igreja, lá em Pirajuí. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu era novo na fé. Aí quando estava acontecendo aquela manifestação na igreja, levantou-se um grupo na igreja e falou assim, ó, foi embora da igreja, foi embora no meio do culto, levantou, foi embora e falou assim, é do diabo esse negócio aí. Foi... Olha, irmãos, toma cuidado para falar que igreja é do diabo, pastor é do diabo, a palavra é do diabo, pregação é do diabo. Toma muito cuidado com esse negócio aí. Estava acontecendo um mover lá, que eu também não entendi muito, porque eu era novo, mas saiu um grupo da igreja. Saiu do diabo. Realmente, nos tempos de hoje, muita coisa do diabo mesmo. Mas isso não é para nós, irmãos. Não é para nós. Portanto, em quarto lugar, eu aprendo que o mundo está em crise, mas você está protegido. Posso ouvir um amém por isso? Olha que coisa linda agora, irmão. Deixa bem baixinho o instrumental, senão não. Bem baixinho. Olha o que o texto diz. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Repita comigo, não vive pecando. Não vive pecando, não vive. Você peca, mas não vive. Mais uma vez, não vive pecando. Última vez, não vive pecando. Obrigado. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, o guarda, aquele que nasceu de Deus. E o maligno
não lhe toca. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, primeira coisa, no versículo, você vai ver aqui, primeira parte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive mais pecando. Então já aprendi, porque quem se aproxima de Deus e ora segundo a sua vontade, Deus ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, e sabemos que temos o que é pedido, e eu já entendi que eu tenho que orar pelas pessoas que estão cometendo pecado, então eu sou um tipo de pessoa, eu tenho preguiça para viver em pecado. Porque uma coisa é você tropeçar no pecado, outra coisa é você morar com o pecado. Então ele vai dizer: sabemos que todo, não é alguns ou vários, todo aquele que é nascido de Deus, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, o Espírito Santo entrou em você, então você não vive mais pecando. O pecado agora é um acidente para você, porque você tem uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. Então você não quer mais ficar, você fica mal se você pecar. Agora, ficar pecando constantemente não é para nascido de Deus, não é. Mas antes, eu fiz um curso de batalha espiritual alguns anos atrás. Eu nunca esqueci de uma palavra de um pastor. Ele falou assim, o sobrenome do diabo chama-se medo. Eu falei, verdade. Quando eu tive algumas experiências, novo convertido, eu estava dormindo, aquele barulho na janela, aí eu olhava assim, não era ninguém, aí dava medo. Eu andava na rua, já aconteceu com você, que você andar na rua, você passa debaixo de um poste e a luz apaga? Acontecia comigo. Eu andava, a luz apagava, eu olhava e eu ficava com medo. Eu me lembro que eu ficava com os jovens e nós contávamos historinha de terror. Pensa só, aquela historinha macabra lá. Aí dava umas 2 horas da manhã, eu tinha que ir embora. Ir para embora, irmãos. Ir para embora, hein? Eu ia correndo, porque eu tinha medo. Naquele tempo lá, falava de chupa-cabra, essas coisas. Ai, meu Deus, cada um. Mas eu ficava com medo. Aí um dia esse pastor, eu me converto, ele fala assim: o maligno não pode tocar em você. Eita Deus! A função do maligno é dar medo em você, é colocar coisa na sua cabeça, sentimento no seu coração, para que você fique apavorado. E alguém que fica com medo, o medo é contra a fé, é contra a esperança. Depois que eu aprendi esse princípio aqui, eu me lembro que nós fomos orar no monte, e a primeira vez que eu vi um demônio na minha frente, assim, bem na minha frente, assim, eu olhei para ele assim, falei, que trem horroroso. Nós estávamos orando, uma rodinha de oração assim, madrugada fora, umas 5 horas orando. Apareceu um demônio que ficava rodando a gente assim, Se eu não conhecesse esse versículo aqui, eu ficaria com muito medo. Eu não enfrentei ele, porque nem Miguel enfrentou. Mas eu falei, aqui você não toca não, você fica dando medo. Quer ficar rodando, fica aí. Ninguém que é nascido de Deus, o diabo pode tocar. Não pode tocar em você. A pergunta a ser feita e a resposta a ser adquirida, qual que é? Por que não pode? Por causa do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, impede que essa mão horrorosa toque na gente. Você pode passar por medos, por ansiedades, por temores, mas o diabo não toca, demônio não toca. Você pode encostar a sua cabeça no travesseiro e durma. Se você é uma pessoa que nasceu de novo,
Se você sabe que aquele que é nascido de Deus não vive pecando, você não está vivendo mais em pecado, está em comunhão com Deus. Você está em comunhão com Deus, você pode ficar despreocupado. Eu me lembro quando eu pastoreava na primeira PIB em Pongaí, chegou uma pessoa na frente da igreja: "Ô, só que eu pastorei, eu sou pastor aqui. Ó, teu nome está queimando na macumba lá." Eu falei: "Ah, meu amigo, entre no meu Facebook, você vai pegar um monte de fotos." Naquele tempo, my friend, eu tinha cabelo. Eu falei: "Você é capaz de cortar aqui, que é uma chama aí, uma chama. Que é uma mecha aí, pode levar. Pode levar. É macumba, que macumba, gente? Não pega. Não pega quem nasceu de Deus. Você entregou a tua vida para Jesus, macumba não pega você. Quem pega nada, só. Pode fazer o que for. Oferece a sua foto se quiser. Roupa. Eu me lembro que estava andando lá, fizeram um bonequinho lá, meu lá. Ai, que palhaçada. Eu aprendi, na minha juventude com Deus, eu fui o maior chutador de macumba. Todas as macumbas de pilha de eu chutava. Chutava tudo, destroçava tudo. Aqueles bonequinhos que fazia lá com os negocinhos, tirava tudo. Aí tá desfeito. Aquelas pincas jogava no chão, aquelas coisas amordaçadas, aquelas galinhas amarradas. Não pega, irmãos. E quem nasceu de novo não pega, não. Agora, se você nasceu, abre teu olho para cima. Abre teu olho. Brinca não. Você pega sim. Quinto lugar, você é de Deus, mas o mundo do maligno. Olha só. Sabemos que somos de Deus. Diga amém, por favor. Você é de Deus, hein, irmãos? Amém? Você é de Deus, hein? Né, mano? Hein, filhão? Davi, pastorzinho, diga: eu sou de Deus. Fala bem alto, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Você é de Deus mesmo, filho. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Eita! Abre o olho, igreja. Olha aqui, você sabia disso? Você sabia que o mundo está sob o poder do maligno? Você sabia que Palmeiras do Oeste está sob o poder do maligno? Ou você acha: não, Deus está cuidando, mas o poder é do maligno. Você não sabia disso? Por isso que o crente é separado do mundo. O mundo está sob o poder do maligno, só que nós não somos do mundo. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,19. Quem ama o mundo, aquele que ama o mundo, torna-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. Aquele que ama o mundo torna-se inimigo de Deus. Portanto, constitui que todo aquele que ama o mundo torna-se inimigo de Deus. Você e o mundo nada a ver. Lembra aquele negócio da Globo lá? Globo e você, tudo a ver? É isso aí, mundo e você, nada a ver. Nada a ver. Se fosse num tempo que eu estava bem interiorando, eu falaria assim: nada a ver. O mundo não tem nada a ver com você. Nada a ver. Por quê? Porque sabemos, eu sei que eu sou de Deus. Você pode falar isso para você mesmo: eu sou de Deus. Sou de Deus. A humanidade está deitada nos braços do maligno. Eita! A Bíblia é a verdade. E a Bíblia está dizendo isso. O mundo todo, não é só o continente americano, todo está sob o poder do maligno. O mundo está no maligno, em suas mãos, em seu domínio. Mas os crentes são guardados por Cristo. Nós somos diferentes, irmãos. Nós temos o sangue de Jesus, o anjo que se acampa ao nosso redor, o Espírito Santo está dentro de nós. Somos filhos da promessa, somos templo do Espírito Santo. Ele nos guarda.
quê? Crente não tem medo de nada não. Crente não tem medo de olho gordo. Olho gordo. Nunca soube o que significa olho gordo. Olho gordo. Eu vou em casa de crente e falo assim: pastor, ora por mim. Por quê? Ah, tem muita gente com uns olhares diferentes para mim. Ah, filho, você não entendeu nada. Deixa eu olhar. O olhar de Cristo te protege. É duro, hein? Quando as pessoas falam isso, eu falo assim: falta uma escola bíblica no coração, falta um pouquinho de quinta-feira para aprender a Bíblia. É o que o diabo quer. O diabo quer que os crentes não conheçam a Bíblia, porque quando os crentes conhecem a Bíblia, ele sabe os direitos dele, ele conhece o Deus que ele serve. O diabo quer ver gente na igreja que não conhece Bíblia. Último lugar, se apoie naquilo que é verdadeiro. Jesus. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estávamos naquele que é o verdadeiro. Estamos naquele que é o verdadeiro. Em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus da vida eterna. Irmãos, é assim que João termina. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se nós orarmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve. E temos que dele pedimos também. Por isso que eu devo orar por aqueles que estão com pecado que não é de morte. Eu devo orar por essas pessoas. Eu devo clamar por essas pessoas. Por quê? Porque eu sei que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, Deus o livra do maligno. O maligno não toca nele. O maligno não toca nele. E sabemos que somos de Deus. Por quê? Porque o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Mas, agora eu sei. Essa expressão que sabemos aparece 7 vezes no texto que eu li aqui agora. Sabemos. Por que João colocou esse verbo saber 7 vezes? É porque você precisa saber dessas coisas. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Você tem entendimento? Deus deu entendimento para a igreja. Nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Então, todo aquele que é nascido de Deus tem entendimento daquilo que é verdadeiro. Você não cai no que é falso, você não cai na mentira, você não cai no que é do diabo, do que é do maligno. Por quê? Porque você sabe, entende e conhece o que é do verdadeiro. O que é o verdadeiro? E nós estamos naquele que é o verdadeiro, com letra maiúscula, em seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade. Então eu sei que Jesus Cristo é a verdade. Eu sei, eu entendi, eu conheço, é Ele. Este é o verdadeiro Deus, é a vida eterna, é Jesus, é Ele que eu vivo. É para Ele que eu me aproximo. Eu me aproximo dEle. E eu oro, não mais a minha vontade, não mais os meus mimimi. Eu oro o que Ele quer que eu ore. Eu peço o que Ele quer que eu peça. Eu já fui muito mimimi na minha vida com Deus. Então Ele vai terminar de uma forma assim, E eu vou usar a Bíblia viva para isso. Em 7º lugar, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no seu coração. Olha como termina o último versículo, irmãos. E esse eu convido você a ler comigo. Ele vai dizer assim: 1, 2, 3 e filhinhos. Uma vez mais, filhinhos. Mais uma vez, filhinhos. Guardem-se dos ídolos. O que significa isso? A tradução é essa aqui, Filhinhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Os ídolos é a essência do pecado. Mas o que é ídolo, pastor? Sendo que primeiro, ele vai falar aqui,
Filhinhos. Coisa linda, hein, irmãos? Filhinhos. Nós temos um Pai que nos ama. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Ele vai dizer: afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Assim eu termino a carta e assim eu termino a pregação também. Afastem-se de qualquer coisa que possa tirar o controle de Deus de você. Se for de pessoas, se afaste de pessoas que tiram você do centro da vontade. Se for lugares, se afaste de lugares que tira Deus do comando da sua vida, que toma o lugar de Deus no coração de vocês. Se for circunstâncias, aprenda a não orar a sua circunstância, a não orar a sua vontade. Aprenda a orar a vontade dele. Eu termino com essa ilustração. Então agora você vai voltar lá no Felício, no açougue, fala assim: vim comprar carne. Aí ele vai perguntar assim: o que vai hoje? Não sei, você que fala. Eu sei que sabe, não, mas você veio comprar, não, você que sabe. O que você quiser me dar, eu pego. Sério mesmo? Tô feliz. Vai mandar uma carnaça. É assim, quando você for orar de manhã, ao invés de você ler aquela lista que tem no seu coração, o que o Senhor quer para mim hoje? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu vá? Com quem que o Senhor quer que eu não ande, que eu não converse? Quais os assuntos que estão tirando o lugar do Senhor de mim? O que o Senhor quer? Fala para mim. Eu quero fazer tudinho que o Senhor quer que eu faça. Eu não quero mais fazer a minha vontade. Eu quero fazer a tua. Aí, essa é a confiança que temos a nos aproximarmos de Deus. Que Ele nos ouve quando nós oramos a sua vontade. Agradeço a Deus por ter me dado força e terminar de estudar essa carta inteira, versículo a versículo. Filhinhos, guardem-se dos ídolos, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Amém. Posso ficar em pé?